e escrevi outras coisas, e quando foi no final do dia eu fui ler, eu fiquei desesperado. Falei, Jesus, e agora? Como vai ser esse negócio aqui? Mas certo é que Deus, Ele propôs esta palavra de ensino em meu coração, e eu acredito que é para benefício da sua eleita, da sua igreja. E nós vamos estar falando hoje subordinado ao tema: na guerra por um reino visível constituído na terra, um exército vitorioso é aquele que reconhece que já está morto para o mundo. Nós estamos dando continuidade àquele tema, a guerra, e hoje nós vamos introduzir que um exército vitorioso é aquele que reconhece que já está morto para o mundo. Interessante, né, irmãos? Como que um exército morto é vitorioso? Né? Parece um contraposto, algo que é contraditório. Mas certo é que quando se fala de uma batalha espiritual, quando se fala de algo invisível que foge de um parâmetro físico e é algo totalmente espiritual, tanto é que Paulo disse que o homem natural ele não compreende as coisas do espírito, ou seja, o homem que só tem a visão limitada, o homem que só enxerga aquilo que está diante dos teus olhos, ele não compreende, ele não discerne bem as coisas espirituais. Mas o homem espiritual, tudo ele discerne e de nada ele é discernido. Então nós podemos observar que quando se fala nesta morte, né, de um exército, que ele tem que estar morto para que ele se torne vitorioso. Eu, quando Deus ele está me dando esse tema, eu já fiquei, sabe, meu Deus, o que é isso que o Senhor vai me dar? Porque tem coisas que é meio difícil de nós entendermos. Mas, todavia, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, eles entendem com muita facilidade aquilo que vem, que é advindo do nosso Deus Todo-Poderoso. E para nós falarmos de um exército vitorioso, para que esse exército vitorioso tenha vitória, ele precisa estar morto para o mundo. Nós temos que primeiramente entender o que é essa morte para o mundo. Que morte que é essa? O que significa a morte? O que é a morte para nós? O que os dicionários dizem que é a morte? É apenas o cessar do fôlego da vida? O que é a morte? E eu fui no dicionário para trazermos para os irmãos. Vou começar o ensino meio de trás para frente, para que os irmãos entendam e nós viemos a ter maior compreensão daquilo que nós vamos falar nesta hora. Todavia, antes até mesmo de eu ler sobre a morte, Jesus ele disse lá em Marcos, capítulo de número 9, como nós lemos, 8, né? Marcos capítulo 8, Jesus ele disse que todo aquele que quiser vir após ele, deve primeiro negar-se a si mesmo, depois tomar a sua cruz e o seguir. E aquele que tomasse a sua cruz e o seguisse, né, ele, para salvar a sua vida, ele a perderia. E para ganhar a vida, ele teria que perder a sua vida. Então o que Jesus ele quis dizer acerca de perder
para depois ganhar. Versículo, entrega aqui por gentileza. Versículo de número 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. O ato de perder a vida é o ato de morrer. Não tem como eu perder a vida e continuar vivo. Não há probabilidade para isso. Se eu perco, eu tenho que estar morto, sem vida. E então eu já entendo que Jesus nos convidou, primeiramente, para nós morrermos, para aí sim nós obtermos vida. Quando Jesus nos convida para que nós viéssemos a morrer, para que então obtivéssemos vida, eu parei para analisar e tentar entender o que em si é esta morte. Eu quero ler aqui para que os irmãos entendam o que significa morte. Procurei um dicionário online e encontrei, diz assim: morte é a interrupção definitiva da vida de um organismo, mas em contraposto, todos os organismos de um homem podem estar em plena atividade de vida, mas o cérebro já pode estar morto. Aqui ocorreu a morte encefálica, ou seja, o corpo está vivo, mas não existe mais consciência do paciente, ou seja, a alma já não está mais naquele corpo físico. Interessante, irmãos, que sabemos que a morte em si do nosso corpo físico é a interrupção definitiva da vida do nosso organismo, ou seja, os nossos órgãos, eles desfalecem, todos morrem, e não há como o nosso corpo se manter com vida. Isso aí, quando fala dessa morte totalizada, aí é morte do cérebro, morte de todos os órgãos do seu corpo físico, na sua totalidade. Mas a morte encefálica, ela é diferenciada. E isso me trouxe uma curiosidade. Porque na morte encefálica, ou seja, morte cerebral, tanto é que na morte cerebral que se tem a oportunidade de transferência de órgãos, ou seja, da doação de órgãos. Quando a pessoa ela tem uma morte encefálica ou uma morte cerebral e ela deu a autorização para a doação dos seus órgãos, os seus órgãos estão vivos. E por eles estarem vivos, que há esta oportunidade e esta probabilidade de transferência de órgãos de um corpo para outro, porque ele ainda está vivo. E eu achei muito interessante isso. E para nós entendermos, para nós compreendermos o que seria a morte para o mundo, a morte para o mundo seria, ou seja, é uma união ou uma opção para aqueles que querem nascer de novo da água e do Espírito. Para nós que somos cristãos, não há outra probabilidade e nenhuma outra opção para que nós venhamos obter uma nova vida com Cristo. Nós temos que morrer primeiro para vivermos. Não há probabilidade de alguém viver sem morrer. Tanto é que nós temos o exemplo da semente. A semente, para gerar vida,
ela tem que morrer. Ela vai ser enterrada, ela vai morrer, mas ela vai gerar em si vida. E quando eu observo tudo isso, e nós podemos observar que quando nós estamos falando desta morte para o mundo, eu posso entender que sem esta morte não há probabilidade nenhuma de eu alcançar vida em Cristo. Podemos entender isso em João. Alguém abra para mim, João capítulo 3, versículo 3 ao 6. Por gentileza, alguém leia em alta voz. Eu não vou repetir aqui, por isso eu quero que leia em alta voz. João 3, 16. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este partilhou com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus, do 3 ao 6. Jesus respondeu e disse: Na verdade, te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Continue. Disse-lhe Nicodemos, vou repetir. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Interessante, irmãos, que Jesus ele descreve aqui para um doutor, para um mestre de Israel, para um homem que tinha muito conhecimento, e Jesus disse para ele que era necessário ele nascer de novo. E a pergunta que Nicodemos faz para com Jesus é: como pode um homem velho voltar no ventre da sua mãe? E ele estava falando disso em vida. Ele não parou para analisar que primeiramente Jesus o convidara para que ele morresse, para que depois ele vivesse. Não há como um novo nascimento da água e do Espírito sem a morte para o mundo. E interessante é nós abrirmos aqui um parêntese para entendermos que esse ensino vai fazermos entender o porquê que a igreja está vivendo este período, o qual nós deixamos de viver o verdadeiro evangelho, deixamos de anunciar a palavra verdadeira, de vivermos em santidade, em obediência à palavra de Deus. Porque hoje, na antiguidade, alguns anos atrás, observávamos que os cristãos verdadeiramente eles estavam mortos para o mundo. Eles não desfrutavam das concupiscências desta terra, não buscavam os prazeres deste mundo. Mas hoje vivemos um tempo diferenciado, aonde nós observamos os cristãos dia após dia se aproximando mais do mundo do que morrendo para ele. Mas para nós entendermos que um exército vitorioso, uma igreja que detém vitória sobre ela, é necessário que esta igreja ela entenda que ela precisa morrer para o mundo e as suas concupiscências, para que assim ela obtenha vitória e se torne viva para Cristo. Não há como nós estarmos vivos para Cristo se nós não morrermos para o mundo. Aleluia. E eu quero dizer para você que interessante de tudo isso é que a morte encefálica ela é antagônica à morte, vamos dizer assim, esta morte para com o mundo. Por quê?
Porque a morte encefálica, ou seja, a morte cerebral, esta morte, primeiro se morre o intelecto do homem, morre a consciência do homem, e o corpo, através de maquinários, ele permanece vivo até durante uma semana. Os médicos conseguem manter os organismos em plena funcionabilidade, aleluia, todos eles trabalhando normalmente. Somente o cérebro desta pessoa que já está morta. Alguém lembra de Ayrton Senna? Ayrton Senna, se eu não me engano, a morte que ele teve foi uma morte encefálica, uma morte cerebral, e ele passou por algum tempo ainda sobre maquinários, mantendo seu coração pulsando, a respiração através de uma máquina, fazendo com que aquela respiração tivesse, e os seus órgãos em funcionabilidade, rim funcionando, fígado funcionando, e todos os seus órgãos em plena funcionabilidade. Todavia, a sua mente, a sua alma já não estava mais naquele corpo, naquele tabernáculo terreno, aleluia. Em contraposto a isso, é a morte para o mundo, a morte que Jesus convida a mim e a você morrermos para Ele, aleluia, porque a morte para o mundo se resume, aleluia, em nós renunciarmos o desejo da nossa carne, em nós deixarmos as práticas, as concupiscências da nossa carne, os desejos desenfreados da nossa carne, tudo aquilo que a nossa carne almeja e deseja. Podemos entender isso. Interessante é que o nosso corpo físico, ele libera compostos químicos que geram prazer no ato sexual, no ato de você se alimentar, no ato de você ver alguma coisa bonita. Ele produz composições químicas que geram prazer, e esse prazer que nós sentimos, ele gera concupiscência, porque a Bíblia diz que a concupiscência vem pelos olhos, e quando nossos olhos veem e desejam, gera formações de composições químicas em nosso organismo, que começam a aflorar o desejo para com aquilo. Para quê? Para que nós venhamos a desfrutar daquele prazer, aleluia. Se nós observarmos bem a vida sexual, quando nós estamos com o nosso cônjuge, quando nós estamos em meio com a nossa esposa, ou você com o seu esposo, e nós estamos num ambiente gostoso, nosso quarto, em nossa cama, naquele ambiente, e começa-se troca de carícias, começa a aflorar produção de composições químicas. E uma das produções que o nosso organismo produz no toque, naquele toque que a gente vai tendo um com o outro, e produz uma certa felicidade, que se chama hormônio do amor, é oxitocina. A oxitocina é liberado, e no ato de liberar essa composição química, nós sentimos prazer, sentimos uma realização. E quem sente isso, claro, nosso corpo libera as composições, e aqueles compostos químicos que são liberados no nosso corpo geram prazer em nosso cérebro, aleluia. Interessante que a morte do cérebro, o corpo está vivo, mas o cérebro não sente mais nada, não sente prazer, não sente dor, não sente mais nada. Todavia, a morte do corpo, né? A morte para o mundo é antagônico. Por que é antagônico, pastor? Porque na verdade nós deixamos de desfrutar esses prazeres mundanos. Nós deixamos, ou seja, nós renunciamos tudo aquilo que o mundo oferece para nós, tudo aquilo que poderia ser prazeroso, que poderia gerar uma concupiscência, um desejo desenfreado, um descontrole para aquilo. E aí sim nós percebemos que nós estamos vivos para o mundo. Todavia, quando nós observamos
a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo de número 5, nós vamos observar Paulo falando das obras da carne. E quando se fala em obra da carne, se fala naquilo que gera, que há uma explosão de composições químicas. Eu conheci certa feita um jovem na casa de recuperação que eu era um obreiro geral, e esse jovem, ele ficava ali, eu via que ele não tinha problema nenhum. Eu perguntei um dia para ele, falei: rapaz, qual que é o teu problema? Qual que é o seu problema aqui? Você era usuário de que tipo de química? Ele falou: não, nem fumar eu fumo, não bebo, não fumo, não faço nada disso. Eu falei: mas por que você está aqui? Ele falou assim: por causa do assalto. Assalto? Ele falou: eu sou viciado em assalto. Eu sou viciado na adrenalina do assalto. Ele sentia prazer. Ele falou que no ato de abordar uma vítima, ele sentia prazer naquilo. A concupiscência dele, o ato que ele estava vivo para o mundo, era essa explosão, sabe, de prazer que ele tinha em enquadrar uma pessoa e assaltá-la. Não porque ele precisava, porque ele era de uma boa família, mas porque ele amava aquilo que explodia dentro dele. Então, percebia-se, e eu observei que esse testemunho desse rapaz, ele veio a encaixar com aquilo que Deus ele propôs em meu coração, né? De nós entendermos o que é a morte para o mundo, o que realmente é a morte para o mundo. Eu preciso morrer para o mundo? Tem necessidade de um cristão estar morto para o mundo? Hoje quase já não se fala dessas coisas. Os pastores já não comentam mais isso. Por quê? Porque o mundo está gostoso, está prazeroso, traz muitos benefícios para a nossa carne, traz muitos prazeres para a nossa carne. A igreja hoje, a qual nós estamos vivenciando na terra, é uma igreja hoje que vive os prazeres da terra. Podemos observar isso até mesmo nos cultos, as baladas gospels, os funk gospel. É tanta coisa gospel que na verdade nós observamos que tudo isso é porque na verdade os cristãos hoje já não morrem mais para o mundo. Isso é algo que não há mais necessidade em nosso meio. O importante é uma grande mentira do diabo, e nós vamos falar sobre isso também, é que nós só precisamos ser libertos do mundo. E isso é uma grande mentira de Satanás, para que nós continuemos vivos. Mas, na verdade, Jesus não nos convidou para nós sermos vivos para o mundo, mas Jesus nos convidou para nós morrermos para o mundo e obtivermos vida na pessoa dele. Então, eu tenho que entender que, na verdade, eu jamais vou ser liberto das concupiscências do mundo. Jesus, ele não veio para me libertar das concupiscências do mundo, não. Jesus, ele veio para gerar uma liberdade na minha vida acerca do jugo do pecado. Mas o pecado, pastor, ele não tem a ver com a concupiscência do mundo? Tem tudo a ver, aleluia. Mas nós só somos libertos do pecado uma vez só, e não precisamos mais disso, porque uma vez o sacrifício feito, ele está feito para a glória de Deus. Aleluia. 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 Então, no mundo, né, como algo antagônico, eu vou lendo aqui para mim, porque eu escrevi, faz dias que escrevi, senão eu vou fugir daqui, da minha realidade aqui, né, o mundo como algo antagônico à morte encefálica, a qual não existe mais consciência, mas existe atitude no corpo físico. Agora, a morte para o mundo é nada menos que a morte dos desejos do nosso corpo físico. Para mim morrer para o mundo é deixar de mão dos meus desejos físicos, dos meus desejos carnais, das obras da minha carne, né? Interessante
que aí você pode dizer que não há como isso acontecer. Depois você vai falar: pastor, isso não tem como acontecer, porque os desejos vão estar sempre aflorados em mim, né? Eu vou sempre ter desejo, porque eu estou vivo. Como que isso funciona? Se eu estou vivo, se dentro de mim está havendo eclodindo explosões de composições químicas que querem gerar prazer para a minha vida. Por quê? Por causa dos meus olhos. Mas Jesus também disse no Evangelho segundo Mateus, que se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo é tenebroso. Mas se os meus olhos forem luz, todo o meu corpo é luz. Aleluia. E se um corpo é luz, é porque o mundo já não está. Aquele mundo, aqueles desejos já não sobrevivem naquele corpo. Aleluia. Mas somente a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Agora, todavia, você pode me dizer: mas como que isso é possível? Dizer que não há como. Aí você pode me dizer que não há como isso acontecer, de você não sentir mais esse desejo. Mas aí, quando eu observo o apóstolo Paulo, ele disse que se andarmos em espírito, alguém lê Gálatas capítulo 5, versículo 16, ele diz que aí nós não cumpriremos ou satisfaremos o desejo ou a concupiscência da nossa carne. E ele diz também para vivermos em espírito. Alguém lê Gálatas capítulo 5, versículo 25. Pois nós que somos de Cristo já crucificamos, ou seja, matamos a nossa carne como Jesus, com seus desejos. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Alguém lê? Alguém pode ler? 5, 16, 5, 25, 5, 24, Mateus 16, 24. Alguém lê para mim? 5, 16. 5, 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Paulo está falando: ei, rapaz, assim como você matar os desejos da carne e viver em espírito, o primeiro passo é você andar em espírito, ou seja, é passo a passo, é dia a dia, é hora a hora. Aleluia. Você não vai conseguir isso tudo numa totalidade do dia para a noite, mas se você andar em espírito, aleluia. Interessante que Paulo diz que a nossa caminhada tem que ser firme e constante e sempre abundante na presença do nosso Deus. Leprovia, caer comandarai. Leprai, do Québia. Pode ler. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Agora Paulo já vai mais longe. Agora você começou andando, agora você vive e continua andando. Porque se você começou um processo que é passo a passo, então agora você já vai começar, você já vai conseguir a viver em espírito. E se você agora já está vivendo em espírito, agora continue esta marcha. Não para, rapaz. É como Deus disse para Israel quando estava diante do Mar Vermelho. Disse para Moisés: fala para o povo que eles marchem. Glória a Deus. Diga para o povo não parar. O duro nosso sabe o que é, irmãos? Nós aceitamos Jesus como Salvador, entregamos a nossa vida a Ele, somos marcados com o selo do penhor. Esse vaso de barro é cheio da presença divina. Jesus começa a me ensinar a caminhar, a andar na presença dEle da forma que é para mim andar. E eu começo a andar, começo a dar glória, começo a viver a palavra dEle, começo a andar conforme a orientação da palavra dEle. Mas no decorrer da nossa caminhada, nós fazemos como Pedro quando desceu do barco. A gente começa a olhar para as coisas do mundo, olha para cá, olha para lá,
vê uma coisa ali, ó, aquilo ali é bom, aquilo ali é gostoso, olha aquilo ali, rapaz. A carne treme, a carne começa a gerar composições químicas dentro de nós, o desejo é aflorado, daqui a pouco os passos que eram firmes começam a titubear, já não conseguimos mais andar da maneira que é para andar, e aí quem sabe nós paramos a caminhada. E aí quando a gente para a caminhada, aquilo que era morte ressuscita dentro de nós. Aí aquilo que era para se manter em vida, aquilo que era para estar cheio de vida, da presença do Espírito de Deus, de repente nós vemos cheio de concupiscência, de obras de carne. Leia-me aqui. É o 24 agora? Isso. E os que são de Cristo E os que são de Cristo crucificaram a carne crucificaram a carne com as suas paixões com as suas paixões e concupiscências. Aleluia. Paulo estava dizendo aos caras: ei, rapaz, ei, vocês estão deixando as obras da carne se manifestar. Vocês não estão sabendo que tem uma luta travada dessa carne maligna contra o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus que está em vós, ele está combatendo diretamente com as obras da carne. Ei, eu tenho que dizer para vocês, as obras da carne é prostituição, lascívia, mentira, porfia, fornicação e por aí vai. E Paulo disse: olha, vocês não podem viver disso aí, mas vocês têm que gerar em vocês o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é amor, paz, benignidade, bondade, fé, temperança, mansidão. Paulo, se vocês deixar gerar o fruto do Espírito, sabe por quê? Não há nada contra, não há lei contra o fruto do Espírito, não, mas contra as obras da carne existe lei. Se você se manter na presença de Deus, andando em Espírito, vivendo em Espírito, praticando boas obras, o mundo jamais vai estar vivo dentro de você, e eu estou vivo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aí nós podemos entender que nós podemos olhar para um crente. Jesus disse certa feita: ei, vocês conhecem a árvore é pelo fruto que ela produz. Não pode uma árvore má dar bons frutos, e não pode uma árvore boa dar maus frutos. Não, a árvore boa sempre vai produzir bons frutos. Todavia, a árvore má sempre vai produzir maus frutos. Tiago também falou acerca de um rio que não pode a mesma fonte não pode dar água doce e água amarga. Ou é doce ou é amarga. Nós temos que entender que os verdadeiros cristãos que Deus precisa levantar sobre a face da terra são homens e mulheres que já morreram para este mundo, aos quais estão combatendo dia após dia contra os desejos da sua carne, já renunciaram a si mesmo, já tomaram a sua cruz e estão seguindo o Mestre. Glória a Deus. Estão seguindo o Mestre. Leploviaia. Estão andando conforme a orientação do Mestre. Estão buscando a presença do Mestre. A morte para o mundo se define em renúncia, pois não há libertação do mundo. Alguém leia Mateus capítulo 20 e capítulo 16, versículo 24. A morte para o mundo se define em renúncia. Olha só: pois não há libertação para o mundo. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu falo que não há libertação para o mundo, peço que você abra sua Bíblia em João capítulo 8, versículo 32 a 36. Jesus, ele veio nos libertar do poder do pecado e não do mundo. Precisamos entender esta verdade.
para que nós possamos entender que é necessário que a igreja ela morra para o mundo e as suas concupiscências, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Todavia, Jesus ele quer que nós entendamos que nós ainda estamos no mundo, mas nós não vivemos para o mundo, nós vivemos para o reino espiritual. Aleluia! Pode ler, João 8. Live your fly, Ebedia, like e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu? Sereis livre. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica todo o tempo para sempre em casa. O filho fica para sempre. Aleluia, pode ler. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Podemos observar aqui uma das grandes heresias. Falar isso, quem sabe muitas pessoas não vão entender, mas isto é mediante o texto bíblico. Me lembro quantas vezes eu fui da igreja em cultos de quarta-feira, denominado culto de curas e libertações. Eu acreditava que Jesus, ele queria libertar o dependente químico da química, da droga. Eu acreditava que Jesus queria libertar a prostituta da prostituição. Eu entendia quando dizia libertação, que Jesus queria libertar tudo isso. Mas mediante a textos e contextos bíblicos, nós podemos entender que todas essas coisas são advindas do mundo, são produtos fabricados no mundo. Todavia, são produtos que foram fabricados no mundo, mas mediante a vontade e os desejos dos homens. Claro, a prostituição fora disseminada porque a prostituição estava dentro de nós. O desejo do vício foi disseminado porque o desejo do vício estava dentro de nós. O desejo pelas coisas terrenas foram disseminados porque todos na verdade estão dentro de nós. É por isso que a Bíblia diz que as obras são inteiramente da carne. É a carne que produz esses desejos, que são as concupiscências do mundo, porque nós implantamos todas essas coisas sobre a terra. Mas aí eu quero entender e quero que você me entenda, quando eu digo que Jesus, ele não vai libertar o dependente químico, não, porque nós podemos entender, conforme está escrito em Mateus capítulo 16, se eu não me engano, versículo 24 ou 25, Jesus dizendo que nós devemos renunciar a nós mesmos. Aleluia! A obra que Jesus faz na vida do homem é libertar o homem do jugo do pecado qual nos escravizava, do pecado ao qual nós éramos condenados por ele. Agora Jesus nos ordena que nós venhamos a renunciar. Jesus, ele quer que eu e você entenda que o mundo está aí às suas concupiscências. Não é porque você vai entrar na igreja e alguém vai pôr a mão na tua cabeça que você vai ser liberto do vício do cigarro, ou da prostituição, ou da mentira, ou da lascívia. Mentira desse pregador, porque Jesus não vai fazer isso não. Jesus, ele quer que você, meu irmão e minha irmã, com todo respeito a você, tome vergonha na tua cara, renuncie a si mesmo e deixe essas práticas
práticas. Jesus, ele quer que eu e você entendamos que o objetivo verdadeiro que ele tem para com a minha e para com a tua vida é o desejo que nós venhamos lutar contra as obras da nossa carne. Jesus, ele sofreu todas as paixões que eu e você podemos sofrer nessa terra. Todavia, nós podemos entender e compreender acerca da palavra do nosso Deus, que Jesus, ele venceu a sua carne, porque Jesus, ele morreu para este mundo, e nós podemos compreender isso através do texto bíblico em Mateus capítulo de número 4, quando o diabo oferece as coisas terrenas para ele, e ele renuncia a todas. Por quê? Porque ele já estava morto. Aleluia. Ninguém se liberta, não existe probabilidade de um morto receber a vara de soltura, pastora Jéssica. Se a pessoa está morta, jamais um juiz vai promover a vara de soltura para ela. Jesus, quando ele nos chamou e nos convocou para nós morrermos para o mundo, é para nós entendermos que nós, quando estamos mortos para o mundo, nós não precisamos mais de libertação, nós não precisamos mais dessas coisas não, porque nós temos força para renunciar, Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Agora, a conversa do diabo, até nas redes sociais, é que Jesus, ele vai te libertar disso, vai te libertar daquilo, mentira do diabo. Jesus quer que eu e você tomemos vergonha na cara. Se a bebida está aí, eu não vou beber mais não. Por quê? Porque eu amo meu Deus, porque eu amo meu Deus, porque o meu prazer está nele, meu prazer está na palavra dele, meu prazer está na convivência e no relacionamento com o seu Espírito. Comanda Mamando prévia, Ercova, aleluia. Mas não, a conversa hoje é que nós conseguimos libertar do mundo mentira. Na verdade, para o mundo você tem que morrer. Para o mundo, para você viver, você tem que morrer, conforme está descrito em João 3, versículo 3 a 6. Quando Nicodemos, ele fala: pá, mas como que eu vou nascer de novo? Vou voltar para o ventre de mamãe? Não, rapaz, você tem que morrer, rapaz, porque só aquele que morre tem o direito de viver novamente. Se você não morrer para o mundo, e o mundo está dentro de você, aleluia, significa que você está vivo. E se você está vivo, Cristo não vive em você. Não. Vivemos um tempo que o crente é fornicador, é mentiroso, é ladrão, é enganador, é prostituta, é adúltero, faz tudo que não presta e diz que viver é Cristo. Mentiroso dos infernos, filho do diabo. Na verdade, nós temos que entender que o crente verdadeiro cristão, ele se entrega à morte todos os dias, porque ele foi crucificado com Jesus. Aleluia. Aleluia. Aí dá a diferença. Interessante que João, quando ele escreve as cartas às igrejas, ele diz para a igreja, se não me engano, a igreja Éfeso: guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Mas quando eu vejo o profeta Jeremias dizendo: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, pecamos. Quando João está dizendo isso, cuida daquilo que Deus te deu. João está dizendo: ei rapaz, você está vivo. Se você está vivo, se mantenha em vida. Ei rapaz, você está vivo. Se Jesus está vivo, você se mantém em vida. Quando eu vejo Jeremias dizendo: ei Israel, caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, pecamos. Jeremias está dizendo: ei Israel, quero dizer uma coisa para vocês: em vocês não há vida, a coroa da vida não pertence a vocês. Aleluia.
Liplaia, Flávia, eita, comandébia, aleluia. Se é uma coisa que Deus ama, é quando o crente está morto para o mundo. Me lembro certa feita, olha que eu nem comecei o ensino ainda. Me lembro certa feita, Jesus chama Pedro. E quando Jesus chama Pedro, Jesus fala: ei Pedro, olha aqui para mim, rapaz. Quero te dizer uma coisa, ainda hoje Satanás pediu a tua vida, rapaz, para se andar contigo como faz com trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, aleluia. Jesus disse para Pedro: tu não é convertido, rapaz, mas quando tu te converteres, quando você morrer para o mundo, quando viver verdadeiramente em você, aí você confirma os teus irmãos. Aleluia. Confirma. O que tem de profeta hoje na rede social, o cabra está vivo para o mundo, está morto para Jesus, é mentiroso, é mentirosa, dizendo: o papai falou assim para mim, eu sou boca de Deus na terra. Mentiroso, mentirosa, filho do diabo. Aleluia. Martopédia. O que está acontecendo hoje? Aleluia. Essas coisas, mas Jesus, ele precisa estabelecer um exército vitorioso sobre a terra, que já está morto para o mundo e as suas concupiscências. Vamos lá. Oh glória. Oh aleluia. Interessante que quando Deus então manda Moisés ir até no Egito, Deus mandou Moisés ir lá libertar o povo de Israel que estava no Egito. Moisés assim o fizera, fora lá através de sinais, prodígios e maravilhas. Deus então tira a nação de Israel de dentro do Egito. Mas se aquilo que Deus queria fazer não era somente tirar Israel do Egito, não. Deus queria matar o Egito dentro de Israel. Aleluia. Deus queria promover para que todo israelita matasse o Egito que estava dentro dele. Tamanha é verdade que nós podemos observar em Números capítulo do número 32, se eu não me engano, quando Moisés ainda está no Monte Sinai, falando com Deus, desfrutando da presença do Todo-Poderoso, ouvindo a voz de Deus, dando as suas leis e os seus estatutos. Eu vejo então a nação de Israel, que estava então liberta do Egito, simbolizando o mundo. Se é que Deus liberta do mundo, então o povo já estava liberto. O exército de Faraó estava morto, afogado no Mar Vermelho. O povo estava dando risada, e de repente o povo chega naquele que era para ser precursor da verdade de Deus, e o povo chega para ele e fala: ei rapaz, dá uma olhada aqui para nós, rapaz, nós viemos do Egito, o Egito está aqui dentro de nós gostamos da bailada, nós gostamos do forró, da bagunça, nós gostamos da anarquia, da putaria, é disso que nós gostamos. Então faz o seguinte, faz um bezerrão para nós, que o pagode, a cachaça, o funk, o pancadão vai começar, e a farra do boi vai continuar. Por quê? Porque o Egito estava vivo dentro do povo. O povo não havia morrido para o Egito. Ou seja, Deus não quer libertar o povo do mundo, mas quer que o mundo, que o povo morra para o mundo. Não adianta. E para que Deus pudesse matar o Egito, que estava dentro, vivo, dentro da nação de Israel, Deus então criou as suas leis, e através das leis
Deus começou a matar o Egito dentro do povo. É só você analisar os textos bíblicos em Levíticos, Números e Deuteronômios, e também em Êxodo. Você vai ver que as leis de Deus eram contrárias à doutrina do Egito. Deus queria matar toda a concupiscência, tudo aquilo que o Egito havia predominado na vida de um israelita. E é isso que Deus quer trazer para mim e para a sua vida hoje. Mas o mundo não quer que eu e você enxergue isso, não. Por quê? Porque é melhor que a igreja tente se libertar do mundo e o mundo esteja dentro da igreja, do que a igreja morrer para o mundo e não se preocupar em se libertar dele, porque ela está morta. E se eu estou morto, eu não preciso de vara de soltura, porque eu estou morto. E um morto não precisa ser liberto, porque ele já viveu de novo. E agora ele veio para quê? Ele renasceu da água e do Espírito, do poder da palavra que lava, que purifica, e do Espírito que santifica, que separa. Agora esse cristão, ele está repleto da palavra que lavou ele, que purifica ele, que tira toda a imundícia dele, e do Espírito Santo, o Espírito da verdade, que confirma toda a verdade no coração dele, que impõe e declara que aquilo que ele está fazendo e vivendo é correto diante de Deus. Aí que está a diferença. A diferença está em tudo isso, em nós entendermos essas verdades. Jesus, ele quer promover um momento novo para a sua igreja, mas é necessário nós entendermos que nós precisamos morrer para o mundo. Se a igreja não morrer para o mundo, não há como nós termos uma igreja vitoriosa. Não há como nós obtermos uma igreja que vai romper todas as barreiras do inferno. Podemos até acreditar nisso, mas vamos ser fadados ao insucesso. A igreja que morre para o mundo, ela não tem medo de morrer, até mesmo fisicamente, para com Cristo. É por isso que os cristãos da igreja primitiva, eles romperam todo o laço com o mundo terreno, romperam tudo aquilo com o mundo terreno, de tal maneira que eles não sentiam prazer mais em nada que era divino do mundo. Tamanha é verdade que eles se entregaram à morte, mediante as arenas, mediante as fogueiras que eram acendidas para queimar os cristãos, mediante decapitação, mediante as crucificações. Eles não temiam. Por isso que Paulo diz a carta aos Filipenses, no capítulo de número 1, se não me engano, versículo 21, Paulo diz que para mim morrer é Cristo e viver é lucro, porque o medo da morte já não existe mais, porque nós não temos mais prazer nesta terra, nós não queremos na verdade vivenciar mais nessa terra, porque nós não pertencemos a essa terra. Mas hoje nós vivemos um período que a igreja e os cristãos de hoje, eles vivem um evangelho terreno, onde viver aqui é melhor, desfrutar dos prazeres daqui é melhor. Os crentes hoje buscam que não são cauda, mas são cabeça, que eles têm que comer o melhor da terra. Mas neste mesmo capítulo de Filipenses, capítulo 1, Paulo ele diz que para nós é um privilégio nós sofrermos por amor ao evangelho. Aleluia! Da mesma forma que Cristo padeceu, se for necessário nós padecermos por ele, para nós isso é glorioso. Olha o que a Bíblia nos ensina. Todavia, o que nós aprendemos por aí é para nós desejarmos cada dia mais o mundo e as suas concupiscências. Vamos lá. Vamos lá, tem muita coisa para falar. Interessante é que Deus nunca aceitaria um israelita que o Egito estivesse vivo dentro dele. Deus nunca aceitou. Deus nunca aceitou um israelita que tinha a prática do Egito, que amava o Egito, que desejava, sabe, as coisas do Egito. Como a nação de Israel, no decorrer da caminhada durante 40 anos, demonstrou que o Egito ainda estava vivo. Mas Deus falou: vou levantar uma nova geração.
E essa geração vai tomar possessão da terra. Porque essa geração que vai vir agora, ela não vai ter o Egito vivo dentro dela. Jesus está levantando uma geração de homens e mulheres que irão entender que é necessário morrer para o mundo, abandonar os desejos da carne totalmente, se desvencilhar das coisas terrenas, fugir da aparência de tudo aquilo que é prazeroso, que é bom aos nossos olhos, mas que na verdade são malignos e podem nos afastar da presença do Deus Todo-Poderoso. A pergunta que não cala: por que agora é diferente? Deus agora não precisa que você morra para o mundo, mas somente que se liberte dele. Agora é isso? Não. Você tem que desfrutar das coisas boas dessa terra. Você tem que desfrutar, irmão. Eu vi um vídeo hoje de um pastor, eu acho que num seminário, não sei o que era. Ele falou assim: não, na minha época andava com um monte de pipe no bolso, sabe? E beijava mesmo, tem que beijar mesmo. Sabe? As meninas é para beijar, então nós temos que beijar mesmo. Então, ela dava aqueles pipes que mostravam o telefone e se ligava para a pessoa, por orelhão, ligava para ela. E aí, tal. Sabe, marcava o esquema, tá? Aquele negócio tudo, né? E ele falou que o negócio é assim, que tem que ser assim. Aí outro pastor pegou o microfone e toma-lhe pau. Falei: fala o que quer, ouve o que não quer. Mas a ideia hoje é essa. Você entra nas igrejas hoje, tem igreja que você entra e está parecendo boate, irmãos. Você tem alguma coisa contra isso? Tenho, eu tenho. O que você tem? É que está igualzinho o mundo. E se está igual ao mundo, está errado, irmãos. Mas a Bíblia não fala na igreja da preta de ter jogo de luz. Mas eu vi essas coisas, foi no mundo quando eu estava lá. Lá que eu vi essas anarquias. Pancadão gospel, forró, tem igreja, tem forró gospel, povo, você tá, o pastor pega a pastora e troca com a outra mulher do obreiro lá e forró, só você caçar na rede social, você vê tanta anarquia, é porque o mundo está vivo, o povo está vivo para o mundo, vivinho para o mundo e morto para Cristo. Vamos lá, isso aqui só é a introdução. Jesus nunca disse que Ele iria nos libertar do mundo, mas que nos guardaria do mundo, pois estaríamos mortos para o mundo. João 17, 9 a 16, alguém lê? João capítulo 17, versículo 9 ao 16. Do 9 ao 16. 17, João capítulo 17, 9 ao 16. Eu rogo por eles. Rogo por eles. Não pelo mundo. Não pelo mundo. Mas porque aqueles. Mas por aqueles. Que me destes. Que me destes. Porque são teus. Porque são teus. E todas as minhas coisas não são tuas. E todas as minhas coisas são tuas. E as tuas são minhas. E as tuas são minhas. Nisto glorifico. Nisto te glorifico. E eu já não estou mais no mundo. E eu já não estou mais no mundo. Mas eles estão no mundo. Mas eles estão no... Peraí, segura aí. Jesus, quando disse isso, ele estava no mundo? Estava. Ele estava fisicamente no mundo, né? Mas o mundo não estava nele. Jesus nunca deixou o mundo entrar nele. Nunca permitiu que o mundo entrasse nele. Olha a diferença disso. Continue, Sebastião. Presbítero Sebastião. E eu vou para ti. E eu vou para ti, Pai Santo. Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste. Guarda em teu nome aquele que me destes. Para que sejam um. Para que sejam um. Assim como nós. Assim como nós. Estando eu com eles no mundo. Estando eu com eles no mundo, até o 16. Guardava-os em teu nome. Guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles
Tenho guardado aqueles que tu me destes. E nenhum deles se perdeu. E nenhum deles se perdeu. Senão o filho da perdição. Senão o filho da perdição. Até o 16. Até o 16. Isso. Para que as escrituras se cumprissem. Para que as escrituras se cumprissem. Mas agora eu vou para ti. E digo isso no mundo. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo. Para que tenha minha alegria completa em si mesmo. Para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Dá-lhes a tua palavra. Dar-lhes a tua palavra. E o mundo os odiou. E o mundo os odiou. Porque não são do mundo. Porque não são do mundo. Assim como eu não sou do mundo. Assim como eu não sou do mundo. Não peço que tires do mundo. Não peço que os tire do mundo. Mas que livre do mal. Mas que do mal, não é do mundo, né? Mas que livres do mal. Não são do mundo. Não são do mundo. Como eu não sou do mundo. Como eu não sou do mundo. 16, acabou? Glória a Deus. Irmãos, você não vai ver Jesus. Você não vai encontrar Jesus libertando você do mundo. Você não vai ver. Existe um tipo de libertação espiritual. Jesus, ele libertou várias pessoas de enfermidades demoníacas. Uma mulher encurvada, um jovem que tinha um espírito maligno, que ora jogava ele no fogo, jogava na água. Com relação à libertação de espíritos malignos, existe. A libertação é do pecado, do jugo do pecado, João 8 ao 36, 8, 32 ao 36, a libertação verdadeira. Jesus nos libertou do poder do pecado. Hoje o pecado não tem mais poder sobre a minha e a sua vida. Você me entende? Mas a libertação dos desejos da carne, isso não existe. Eu quero que alguém me prove, um teólogo, um conhecedor das escrituras, me prove que existe libertação da carne. Porque se existe libertação da carne, a palavra livre é aquele que não está subjugado ou não tem jugo de ninguém sobre ele. Se eu estou livre, livre eu sou. Uma vez livre, se o Filho vos libertar, verdadeiramente. Por que quantas vezes eu já vi pessoas botar na cabeça, independente de quem, que ele fala que está livre, e passar algum tempo ele volta para as drogas? A pessoa que está na prostituição daqui a um tempo volta para a prostituição. Mas está livre. É renúncia. A renúncia é dia após dia. É desejo de não pecar. Aí que está o X da coisa. Aí alguém me ensina que é libertação. Eu acredito nessa babuceira. Passo a viver em cima disso. Jesus vai me libertar. Um dia ele vai me libertar. Rapaz, não é Jesus vai te libertar não, meu querido. É você tomar vergonha na cara e não usar mais essa porcaria. É você não ir lá mais se prostituir. É você não entrar mais no lesbianismo. É você não entrar mais no homossexualismo. É você não querer mais isso. Não vai te libertar disso não. Porque isso é a obra da tua carne. E a obra da tua carne é um combate do Espírito de Deus contra a sua carne. O Espírito de Deus está falando não faz. E a carne está falando faz. O Espírito de Deus está falando não faz. A carne está falando faz. Aí você decide. Eu não vou fazer. Estou renunciando ao meu desejo. E vou viver conforme o Espírito de Deus me orienta. Aí é diferente. Aí nós alcançamos os nossos objetivos. E tem mais uma, para os irmãos entenderem, para nós entrarmos no teor do ensino. Que quando nós morremos para o mundo, nós vivemos para Cristo. E isso Jesus ensinou através daquilo que ele disse para Nicodemos. Você tem que viver de novo da água e do Espírito. Mas eu preciso morrer. Como Paulo disse na carta aos Gálatas, né? Que nós temos que estar crucificados com Cristo. O ato de ser crucificado é ato de morte. Eu morri, acabou. Tanto é que o batismo nas águas, ele representa morte e vida. Morte e vida. Morro para o mundo, vivo para Cristo. Mas o batismo da cruz também simboliza a mesma coisa. É o mesmo ato. É o ato de morrer para o mundo e vivermos para Cristo. E agora, se eu morri para o mundo e vivo para Cristo, então eu estou vivo. Não estou morto. Mas se eu vivo para o mundo, então eu estou morto
para Cristo e vivo para o mundo. Vocês estão me entendendo? A Bíblia diz que eu não posso servir a dois senhores. Tudo isso ainda nós vamos falar lá na frente. Mas para os irmãos entenderem que o julgamento vai ser um julgamento para os mortos. Não vai ter julgamento para os vivos. Porque os vivos já morreram. Olha que loucura. Os vivos já morreram. Morreram como? Lá no mundo. Aqui no mundo nós morremos. Por quê? Para nós não sermos julgados. Vamos ver? Apocalipse capítulo de número 11, versículo 18. Pode alguém levantar e ler. O interessante é que Deus só irá julgar os mortos, ou seja, os que não morreram para o mundo, pois os que morreram para o mundo se tornaram vivos para Ele, e esse Ele não julga. Vamos ver? 11:18, não é isso? 11:18. E iraram-se as nações. E iraram-se as nações. E veio a tua ira. E veio a tua ira. E o tempo dos mortos. E o tempo dos mortos. Para que sejam julgados. O tempo do quê? Dos mortos. O tempo dos mortos. Para que sejam o quê? Julgados. Julgados. Vamos lá. E o tempo de dares. E o tempo de dares. Galardão aos profetas. Olha só. Aí olha só. Os mortos vão ser julgados. Agora ele está falando daqueles que morreram para o mundo. Olha só a qualidade desses homens. O tempo de dar o galardão aos profetas. Esses homens morreram tudo para o mundo. Abandonaram tudo por amor a Deus. Tudo. Seus prazeres, os seus desejos. Jeremias, ele foi a tão ponto que Deus proibiu até de casar. Você não vai casar não. O outro profeta, Deus falou, você vai casar com a prostituta. O prazer de você casar com a virgem, que todo homem em Israel naquela época ele queria casar com a virgem, né? Até porque os sacerdotes naquela época só casavam com mulheres virgens. E qual homem de Israel que não queria casar com uma donzela? Mas um profeta falou, ei, você morreu para o mundo? Morri. Então esse prazer você não vai ter. Vai casar com uma prostituta. E ela vai te dar 3 filhos. E nenhum deles vai ser teu. E vai cuidar dos 3, rapaz. Como se fosse teu. Aleluia. Esses são os vivos que vão receber galardão. Continue. Teus servos. Teus servos. Oh, glória. Oh, glória. Teus servos. E aos santos. E aos santos. Santos que foram santificados pela presença do Espírito de Deus, foram separados do mundo. Continue. E aos que temem o teu nome. E aos que temem o teu nome. Esses são os vivos. A pequenos e a grandes. A pequenos e a grandes. E o tempo. E o tempo. De destruíres os que destroem a terra. E o tempo de destruíres os que destroem a terra. Aleluia. Quer falar? Pode ler. Romanos 8, versículo 10. Romanos 8, 10. E se Cristo está em vós, E se Cristo está em vós, o corpo na verdade e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto está morto. Os desejos estão mortos. Olha que por coisa causa do linda. pecado. Opa, como que é? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Mas o Espírito vive Mas o Espírito vive por causa da justiça. por causa da justiça. E a igreja, ela vai desfrutar de justiça, não de julgamento. A justiça vem para os vivos. O cabra está cheio de vida na presença de Jesus. Aí o miserável que viveu aqui desfrutando de tudo que não presta. Aquele crente carnudo, mentiroso, profano, enganador, que queria só saber da riqueza terrena, não preocupava com a sua semelhança, com a imagem e semelhança de Deus. Os pastores mentirosos, que só pensam em dinheiro, os gananciosos, os soberbos, presunçosos, esses estão mortos. Aparentemente tem até aparência de piedade, ou seja, de religiosidade, mas na verdade estão mortos. Mortos. E naquele grande dia a gente vai dar uma olhada de lado assim, ó, pro lado esquerdo. Vai, aquele grandão tá ali. Mas por que ele tá ali? Porque
Aí de repente Jesus pode olhar para você e falar: não, porque eu ensinei, rapaz. O senhor ensinou o que, Jesus? Lembra do jovem rico? Quando eu disse para ele assim, ele disse para mim: o que eu farei para herdar o reino dos céus? Cumpre os mandamentos, meu filho. Os mandamentos? Os mandamentos, cumpre eles. Mas se eu tenho cumprido desde a minha tenra infância, honrar pai e mãe, não adulterar, não matar e tal, isso eu cumpro desde a minha tenra infância. Aleluia. Que nem os pastores de hoje. Não, nós temos o poder da palavra. Aí Jesus olhou para o jovem rico, tinha muitas herdades, olhou para ele e falou assim: te falta uma coisa. Mas o que está faltando? E a Bíblia diz que Jesus o amou. Jesus falou: vende tudo que tens, distribui aos pobres, e assim terás um tesouro no céu. Aí eu fico olhando hoje, irmão. Tem igrejas que há membros dentro da igreja. Irmãos, você sabe o que é uma pessoa morrer por causa de 3 mil reais? Uma operação de vesícula. Uma pessoa que pode operar com 3 mil, 4 mil reais. E uma igreja grande e rica, sabendo que o membro está morrendo lá por causa de uma miséria de 3 mil reais. O pastor não tem coragem de tirar do caixa da igreja para dar o dinheiro para o irmão fazer a operação. E o irmão morre. Morre, sabe com quem, irmão? O pancreatite. A pedra sai da vesícula e vai para o pâncreas. A irmã Ana, bem daqui, ó, da igreja Assembleia de Deus, Belém aqui, ó. Congreguei com ela. Uma senhora morreu com uma pancreatite. Poderia ter sido salva, não poderia, irmãos? Por que essas coisas acontecem? Será que é ganância? Para que essa ganância? Se diz que os pastores vivem pregando que o céu é melhor do que aqui, irmãos. Mas eles estão vivos para o mundo. Está na hora de nós acordarmos, igreja. Nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Aleluia. Então nós sabemos então que o julgamento vai ser para os mortos, os que estão vivos para o mundo. Pois os que não serão julgados não amaram, ou os que não vão ser julgados, no caso os vivos, eles não vão ser julgados porque não amaram a sua vida neste mundo e entregaram a sua vida à morte e venceram pelo sangue do Cordeiro, ou seja, através do sacrifício de Cristo e pela palavra. O poder da pregação do Evangelho, Apocalipse 12:11. Alguém leia. E eles o venceram pelo sangue. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. E pela palavra do seu testemunho. E pela palavra do seu testemunho. E não amaram a sua vida até a morte. E não amaram a sua vida até a morte. Está vendo aí, irmãos? É a igreja vitoriosa. O exército vitorioso que tem que morrer para o mundo para obter esta vitória. Por que a igreja hoje não está avançando, irmão? Você vai nas igrejas, estão todas vazias. Aqui, ó. Está entendendo? As pessoas não desejam mais. Por quê? Estão vivas para o mundo. Quem está vivo para Jesus, ele deseja as coisas celestiais. Isso que nós estamos desfrutando aqui não é algo terreno. Essa comida aqui não é terrena, irmão. Essa comida, ela é celestial. É palavra. Palavra de Deus. Isso aqui não é conversa fiada, não. Isso aqui é horas e horas, irmão, meditando na palavra, de joelhos chorando. Mas ninguém quer mais esse tipo de alimento, porque está vivo para o mundo. Hoje as pessoas querem, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Deus vai mudar o quadro da sua história. Faz o Pix.
Deus está me mostrando uma obra de macumbaria. Mas primeiro faz o Pix. E já eu te revelo a obra. Não é assim não? É quase desse jeito, né? Aí tá um charabacando, né? Dá aquela. O cara olha assim e fala: isso tá cheio de Deus. Cheio de Deus nada, irmão. Tem Deus nada. Ali é só obra da carne. Está vivo para o mundo. Não está vivo para Jesus, não. Está vivo é para o mundo. Porque quem está vivo para Cristo é certo. Vamos lá. Agora vamos começar. Agora nós vamos começar o ensino. Tema do ensino: na guerra por um reino visível constituído na terra. Um exército vitorioso é aquele que reconhece que já está morto para o mundo. Esse é o tema que está inciso em Marcos capítulo de número 9, versículo 24, 9 e 17 a seguir, né? Quando li, né? 18? 8, Marcos 8, 17 a seguir, eu acho que é. E também Filipenses 19 ao 24, Filipenses 2, do 5 ao 11. Vamos ver o que eu escrevi aqui. Quando nós reconhecemos que não temos mais nada a perder nesta vida, pois já morremos para o mundo, passamos a lutar de uma forma intensa, olha só, e eficaz, sem medo de deixar tudo. Mateus capítulo 19, 24. Irmãos, quando um exército, olha só, para vocês não entenderem o que eu escrevi aqui. Quando um exército, ele reconhece que ele já morreu para o mundo, a peleja dele, ela tem eficácia. É um exército eficaz na mão de Deus. Primeiro, porque os ardis do inimigo, as investidas do inimigo, as armas do inimigo, são todas armas mundanas. É aquilo que ele pode oferecer para mim e para você através do mundo. Mas se eu, como exército do Senhor, ou como igreja do Senhor, como membro do corpo de Cristo, que é a igreja, para ficar correto, se eu entendo que eu já estou morto para o mundo, eu entendo que eu não tenho nada a perder. Primeiro, é isso que eu disse, né? Eu entendo que eu não tenho medo de deixar tudo. Mateus capítulo 19, 24. Alguém leia? 27, 19 e 27. Então Pedro lhe respondeu. Nós deixamos tudo. Para seguir-te. Que será de nós? Pode ler os outros versículos. Jesus lhes disse. Digo-lhes a verdade. Por ocasião da regeneração. Jesus já está falando das coisas espirituais. Ele não está falando das terrenas, não. Ele está falando das espirituais. Continue. De todas as coisas. Regeneração de todas as coisas. Quando o Filho do Homem se assentar. Em seu trono glorioso. Isso é no mundo invisível. Vocês que me seguiram também. Se assentarão em 12 tronos. E ele está falando de vida, né? Para julgar as 12 tribos de Israel. Olha só. Jesus, quando Pedro perguntou: ei, nós deixamos tudo para te seguir aí. Jesus falou: tem um versículo que Jesus fala assim: vocês vão receber tudo 100 vezes mais. Em casa, em filhos, em terras, mas em perseguições. Eu acho que é Marcos que descreve assim. Ainda aqui no 29. Tem o 29? Leia, por gentileza. Diz assim: e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, pai, mãe, filhos, ou campos por minha causa,
receberão 100 vezes mais. E herdarão a vida eterna. E herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos. muitos primeiros serão os últimos. Aí eu falo para você, esse texto está falando de coisa terrena ou espiritual? Espiritual. Mas as pessoas tomam isso como se fosse algo terreno. Que Jesus estivesse dizendo que se ele largou tal coisa, vai receber em dobro. Vou receber aquilo, vou receber agora, né? O cabra, então, se fosse o cabra tinha uma mulher, agora ele vai receber em dobro. Vai 2, 3 mulheres, né? Aí o cabra fica doido. Ou você vê Jesus então agora? Hã? Porque tudo ali é 100 vezes mais. Né? Multiplicado quantas vezes Deus quiser multiplicar. Mas ali é espiritual. Aquilo que Jesus está propondo ali é algo espiritual. Agora, se o exército, para ter eficácia, o exército que já se considera morto para o mundo, o inimigo ele vai lutar de várias formas e ele não vai conseguir alcançar os objetivos dele. Irmãos, se nós obtivermos aqui, se nós obtivermos 20 membros, vamos pensar aqui. Eu tenho 20 membros na igreja, a minha igreja é composta de 20 membros, mas os 20 membros morreram para o mundo. Eu tenho a igreja mais poderosa da terra. A congregação mais poderosa da terra. Eu tenho. Pode mandar um morto vir aqui. Pode trazer os mortos. Vai acumulando aí. Dá uma olhada e vai ressuscitar todo mundo. Pode trazer. Pode trazer, irmãos. Mas sabe o que é o duro? O povo não quer morrer para o mundo. Não quer. Não quer. Morrer para o mundo, irmãos. Uma das coisas que eu posso já te expor. Morrer para o mundo. Segura Miguel aí. Senta, Miguel. Senta. Morrer para o mundo. O que é morrer para o mundo? Por exemplo, hoje você veio cansado, irmãos. Você trabalhou o dia todo. Está fadigado. Está fadigado. Trabalhou, ralou. Só Deus sabe o que você fez. Hã? Fora isso, as pressões espirituais. A luta espiritual. Que você combateu no dia a dia. Né? Palavras de alguém. Né? Alguém lançou uma palavra. Alguém olhou para você e te apontou, né? Lançou uma palavra lá no mundo espiritual, o diabo veio e te afrontou ali. Só Deus sabe. Mas aí você que está vivo para Cristo e morto para o mundo, quando chega o horário do alimento, você fala assim: eu tenho que ir me alimentar. Eu vou para a igreja. Eu preciso estar lá. É por isso que tem gente na live até agora. Desde o começo está aí na live ouvindo esse negão gritar aí. Mas por quê? Porque tem sede, tem necessidade. Está cansado, está fadigado, mas a alma está desejosa. Aí a gente sabe quem está vivo. Hoje você nota quem está vivo e quem está morto. É só ir nos cultos. Para os irmãos entenderem, nós vamos chegar já nisso. Do vivo e do morto dentro da congregação. Certo que hoje não vai dar de ensinar tudo. Mas vamos lá. Deixar tudo. Deixar tudo. Se eu estou morto para o mundo, né? A minha luta é com eficácia. A minha luta espiritual é com eficácia. E eu não tenho medo de deixar tudo, de perder algo. Eu não tenho medo das consequências físicas também que eu posso vir a sofrer. Dos ataques físicos. Mateus capítulo 24, versículo 9. Eu também não tenho medo das perdas materiais. Porque agora a perda para mim se torna ganho. Alguém lê? Mateus. Bora, Sebastião. Tu está dormindo. Mas eu entendo também. Mateus capítulo de número 24, versículo 9, Filipenses 3, 7 e 8. Mas as prudentes responderam dizendo 24. Mateus 24. As prudentes estão na 25, então. Olha lá, presbítero. Porque surgirão falsos de Cristo. Isso.
Mateus 24. Isso, Mateus 24, 9. É isso? 24, 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e mata-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Bom, é isso mesmo. Danos físicos. A igreja primitiva, ela estava tão morta para o mundo. Não me lembro o capítulo. E não vou procurar também agora não. Mas os discípulos, os crentes daquela época, os apóstolos, juntamente com alguns crentes, eles sentiram prazer em ser açoitados. Eles viram que Deus viu nele eles serem dignos por sofrer por amor a Cristo. Parece loucura, né, irmão? O cara se alegrar porque Deus olhou ele e viu que ele era digno de sofrer como Cristo sofreu. Se acontecer isso hoje, põe o piro no cabeção. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil só é... Aqui no Brasil, não é aqui no Brasil. Porque fora tem gente sendo açoitada, pessoas sendo mortas, famílias sendo queimadas. Fora daqui tem pessoas assim. E homens de valor. Pode ler, Sebastião. Atos 5, 41. E retiraram-se, pois, da presença do conselho. Aí, E regozijaram-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. tá vendo aí, irmão? Os cabras se alegravam, sentia feliz, porque Deus promovia isso na vida deles, mas porque eles estavam mortos para o mundo. Irmãos, só não tem coragem de sofrer pelo Evangelho quem está vivo para o mundo. Não tem coragem. Não tem coragem. Não suporta sofrimento. Fica angustiado. Já fica pedindo, achando. Tem pessoas que acham que sofrer pelo Evangelho está em pecado. Por amor a Cristo. Vamos lá. Deixa eu me ver aqui. O ato ou atitude de declararmos a nossa morte é o ato de renunciarmos nossa vida para com o mundo e a sua visão e concupiscência, que nada mais é do que aquilo que nos dá prazer, aparentemente faz nos sentirmos vivos. Aquilo que eu já tinha dito é nosso, são os desejos e os prazeres que eclodem dentro de nós, que nós temos a certeza que nós estamos vivos para o mundo. Porque o crente, ele elimina esses prazeres dia após dia. Pode fazer isso, irmãos. Deus, ele vai tirando. Quem veio da bebida aqui? Irmã Ana lá. Mas essa irmã. Eu também vim. Por exemplo, nós tínhamos prazer de sentar e enxugar o caneco, né, mano? Mas esse prazer Deus foi tirando. Se nós vivermos novamente para o mundo, volta o prazer. Volta o prazer. Na hora volta o prazer. Por isso que nós não libertamos o mundo. Mas esse prazer foi eliminando dia após dia, conforme aquilo que eu disse, andando em espírito, né? Aí a obra da carne, ela não se cumpre. Você está entendendo? A obra da carne não se cumpre em nós. E o desejo e aqueles prazeres que nós sentimos, nós não sentimos mais. E aí nós conseguimos morrer totalmente para o mundo. O interessante é que hoje, nos dias atuais, a igreja está mais viva para o mundo e morta para Cristo. Agora não vou entrar nessa parte. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 ao 20,
E Apocalipse capítulo 3, versículo 1 e 2. Apocalipse 3, 15 a 20. E 3, 1 e 2. Eu sei as tuas obras, Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. que nem és frio e nem quente. Oxalá, Oxalá, fora frio ou quente. foras frio ou quente. Assim porque és morno, Assim porque és morno, que não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. e não és frio nem é quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, Como dizes, rico sou, e estou enriquecido. e estou enriquecido, De nada tenho falta, de nada tenho falta. e não sabes que és um Olha, e não sabe que és um desgraçado. desgraçado sem a graça de... Peraí. Tem pessoas que odeiam essa palavra. Não fala isso na minha casa. A palavra desgraçado é só a pessoa que não tem a graça de Deus. E a pessoa que não tem a graça de Deus, ela está desprovida de salvação. A pessoa sem a graça de Deus está condenada. Porque é a graça que nos dá o direito de vida eterna. E se eu estou sem a graça, presta atenção, Sebastião. Se eu estou sem a graça, eu estou mediante a condenação. E aí, Jesus disse para essa igreja de Laodiceia, né? Tu és um desgraçado. Continua. Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Continua. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, Aconselho-te que de mim compres ouros provado no fogo, para que te enriqueças para que te enriqueças vestidos brancos, te enriqueças e vestidos brancos, e vestidos brancos, te vista de vestidos brancos, né? De riquezas e vestidos brancos, para que te vista e não apareça a vergonha da tua. e não te apareça a vergonha da tua nudez. Isso, pronto. Agora leia. Você está mesmo no 3, 1 e 2. Capítulo 3, versículo 1 e 2. Olha só, vamos lá. E o anjo da igreja E o anjo da igreja que está em Sardes, que está em Sardes, escreve isto. diz o que tem os 7 Espíritos de Deus Diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, Eu sei as tuas obras. que tens nome, Olha só, que tens nome, de que vives, de que vives e estás morto. e estás morto. Ser vigilante, Ser vigilante e confirma o restante, e confirma o restante que estava para morrer, que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas porque não achei as tuas obras perfeitas. Até aí. Diante de Deus. A igreja de Laodiceia, uma igreja que tinha todo o poder aquisitivo que os irmãos possam pensar. Chegou a tal ponto dela bater no peito e falou: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. De nada. Mas Deus diz: tu és uma desgraçada, miserável, cega, nu. Pobre, cega e nu. Você não tem a minha graça? Você é um miserável, você é cego, você está nu e você é pobre. Para a igreja de Sardes, Deus disse: olha, confirma aquele que estão para morrer, porque eu sei que você tem nome de que vives, mas estás morto. Será que a igreja hoje não está desse jeito, irmão? Nós estamos com o nome de quem tem vida e estamos mortos. Se eu estou morto, peraí, eu tenho que entender isso aqui. Se a Bíblia está falando que eu estou morto, é porque eu estou vivo para o mundo. E estou morto para Cristo. Jesus está pedindo ali: ei, confirma os que estão para morrer. Jesus está falando: ei, tenta resgatar esses que estão para morrer aí. Vê se dá uma injeção de vida neles, e injeta o meu sangue neles, para que eles vivam e não morram. Primeiro, porque o nosso Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Alguém lê Êxodo capítulo 3.
acho que é versículo 4, que Deus diz para Moisés: eu sou o Deus de Abraão. Deus, na verdade, Ele não quer uma igreja que tem só o nome de quem está vivo, porque as obras da carne estão expressas nela. Deus, Ele precisa de uma igreja morta para o mundo e totalmente viva para Ele. Mas nós não queremos isso. E disse mais: eu sou Deus de teu pai. Olha o verbo, a colocação do verbo. Eu sou o Deus de teu pai. O Deus de Abraão. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Isaac. E o Deus de Jacó. E o Deus de Jacó. Jesus, em Marcos, capítulo, deixa eu achar aqui. Mateus capítulo 22. Alguém leia lá, Mateus capítulo 22, versículo 22 a seguir, se eu não me engano. Eu não vou achar Marcos. Jesus, ele chegou ao ponto de dizer, Marcos 8, 34 e 25. Não é não. Pode ler Mateus mesmo. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e deixando, se retiraram. Não. Tem um versículo que fala assim: errais por não conhecer as escrituras, do poder de Deus, daí em diante. 29, pronto. Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados. Pode continuar. Perdoa. Nem casam, nem são dados em Porque na casamento. ressurreição nem casam, nem se dão em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Acerca da ressurreição dos mortos, não tende escrito, porque Deus lhe declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Pronto. Deus, Ele não tem comunhão com o morto. Por isso que Ele falou para a igreja de Sardes: vocês têm, eu conheço as tuas obras, que tem nomes de quem vives, mas estás morto. Deus está falando: não tenho comunhão com o morto. Só está vivo para mim quem já morreu para o mundo. Irmãos, nós temos que ter essa consciência, a necessidade que nós temos de mortificar em nossos membros os desejos da nossa carne. Porque se nós não mortificarmos, irmãos, nós vamos ser dados por vivos para o mundo. E o crente que ele é dado por vivo para o mundo, ele não é do reino dos céus. Porque as obras da carne estão manifestas nele. E aí, irmãos? E essas verdades? Porque nós temos a facilidade de darmos evasão para as coisas do mundo. Mas nós temos que entender que Jesus, Ele quer os mortos para o mundo. Jesus não quer os vivos para o mundo. Jesus não quer uma igreja que cumpra a concupiscência da carne. Jesus quer uma igreja que está morta para o mundo, para as vaidades, para as coisas mundanas. Sabe? Hoje, rapaz, esses dias atrás eu estava vendo na internet uma missionária. Ela fez um vídeo revoltada com os pastores que meteram um pau no vídeo dela aí. Irmãos, ela falava cada palavrão. Está morta para o mundo. Se o apóstolo Paulo, ele diz também na carta aos Éfesos, que nós não devemos lançar palavras torpes. Não devemos fazer uso de chocarrice, de parvoíce. A palavra torpe significa nojento, aquilo que é nojento, que é disforme, aquilo que não soa bem aos nossos ouvidos. Ainda hoje, um cooperador nosso, ele falou assim: não, pastor, eu falei, tem alguma coisa errada? Ele falou: não. Eu falei uns palavrão aí. Eu falei: isso não é bom falar. Ele falou: não, mas eu orei a Deus e pedi para Ele me perdoar. Eu falei: tem coisas que a gente vai substituindo, mano. Porque o mundo, ele estava tão vivo dentro de nós, que é como eu falei para os irmãos, nós temos que andar. E o andar é passo a passo. Mas tem
que haver essas mudanças. Você vai mortificando sua carne dia após dia, dia após dia. Só que hoje as pessoas não querem mais isso. Elas acham natural. Por quê? Porque Deus derramou o dom, porque Deus usa ela. E aí, porque Deus me usa, eu me sinto à vontade, achando que Deus aprovou aquela situação que eu estava. Ainda hoje eu estou lendo o livro do Êxodo, quando Deus ordena Moisés que ele fosse até o Egito libertar o povo, e Moisés vai na casa do seu sogro, pega a sua família e sai em jornada. Mas na jornada a Bíblia diz que Deus vai contra ele para o matar. Aí, sabe, aquele negócio que você fala, opa, aí Deus manda o cabra no Egito. Aí o cabra está indo para o Egito, de repente Deus se volta contra ele, vai contra ele para matar ele. Aí a sabedoria da mulher dele, a mulher dele logo entendeu, foi lá, pegou uma pedra pontiaguda e afiada e circuncidou os filhos dela. Porque Moisés, o homem que tinha o conhecimento, e ele não havia circuncidado seu filho ao 8º dia. E aí Deus naquela época não tinha essa conversa fiada não, irmãos, que hoje nós temos, né? Eu tive para os irmãos entenderem, eu vou encerrar aqui e eu vou continuar esse ensino. Tem muita coisa. Eu devo ter aqui mais umas 3 páginas para a gente falar. Eu tive uma experiência com Deus. E Deus falou comigo. Eu tive a experiência de sentir o sentimento de Deus essa semana ainda. Aconteceu algo na minha casa e eu fui corrigir uma filha minha, mas eu fiquei muito irado com ela, certo? Aqui nós já acertamos pontos, está tudo certo. Eu fiquei muito irado na atitude, no mover de tudo aquilo. Eu me senti irado, sabe? E quando eu me senti irado, eu levantei para agir, para corrigir. E eu ia corrigir duramente, com eficácia. E no ato que eu levantei para corrigir, alguém se pôs na minha frente. Na verdade, minha esposa. Ela se colocou entre eu e a minha filha. E eu ainda grudei a minha filha, ainda levei para o quarto. Mas aí, com tudo aquilo que a minha esposa estava falando, ela conseguiu me segurar. Aí ela já não estava mais me segurando, literalmente. Ela conseguiu me segurar. Aí eu larguei. Mas aí, isso foi à tarde. Eu passei o restante do dia irado. Porque eu queria ter corrigido. Queria ter agido. Fiquei irado. Sabe aquela coisa assim? Tinha que ter feito, tinha que ter feito. Quando foi à noite, na madrugada, eu fui orar. Dobrei o joelho para orar. Aí eu dobrei e fiquei assim. Sabe quando você fica remoendo? Eu não estou entendendo nada. Joelho. O Senhor me perdoa, eu não estou entendendo nada. Quero entender o que é isso aí. Por que é isso aí? Desse jeito. Reclamando para Deus. Sabe? Por que, Senhor? Daquele jeito. Não conseguia falar. E só... Sabe? Não conseguia nem explicar para os irmãos. Daquele jeitinho assim, bem... E aí eu fiquei desse jeito. E aí Deus falou no meu coração. Falei, é assim que eu sinto. Eu fiquei assim. Aí Deus bradou, falou assim, é assim que eu me sinto quando os meus filhos me afrontam, quando a minha igreja me afronta, quando a igreja desobedece a minha palavra. A minha vontade é da correção, é de subjugar a minha igreja. Falei, então é muita ira. Aí o Senhor bradou no meu coração, falou, mas o meu filho
Ele tem impedido a minha ira por causa do seu sacrifício. Eu falei, meu Deus, irmãos, vocês não têm noção.